Bom dia, minha gente. Bem-vindo, bem-vinda a esse devocional chamado Uma Coisa que te afasta de Deus que você não deveria fazer. Então, gente, no momento estou estudando 2 Timóteo. Eu achei muito interessante o fato de que Paulo se repete no mínimo 3 vezes, acho que mais que 3 vezes, acho que são 4 vezes. E também em Tito, para Tito também ele se repete, está falando a mesma coisa. Nós precisamos obedecer o que está escrito no Novo Testamento. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é útil para corrigir, repreender e nos guiar na nossa vida. E a coisa interessante da qual estou falando é o fato de que você precisa evitar discussões tolas. E, gente, é uma coisa tão específica. Você não acha? Não é tipo assim, você precisa evitar o tipo de pessoa que é muito cobiçosa. Pode ser uma coisa assim, mas não é. Eu vou te mostrar aqui. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. E tudo bem, a lição está ensinada, nós entendemos isso. Mas ele não deixa a lição ali. Ele continua, ouça isso. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. E também ele não deixou o assunto ali. Ele continua. Ele fala: digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Gente, eu acho que nessa situação, quando Paulo se repete tantas vezes, e tem mais instâncias onde ele fala isso na Bíblia, eu acho que entre as linhas nós temos que ler e entender que eu acho que era um problema que Timóteo estava se enfrentando na igreja que ele estava pastoreando. Eu acho que Timóteo talvez escreveu uma carta para Paulo, explicando os problemas que ele estava se enfrentando, explicando o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E eu acho que essa carta é uma resposta, talvez, a uma carta que supostamente Timóteo tinha enviado para Paulo. E eu acho que Timóteo pediu a Paulo o conselho dele e os pensamentos dele, porque na igreja dele as pessoas estavam brigando, estavam falando sobre discussões inúteis, talvez sim, sobre a fé, sobre a genealogia, talvez sobre outras leis judaicas que não têm importância hoje em dia. E eu pensei que, uau, se Paulo repete um ensinamento 4 vezes num só capítulo, talvez eu deveria fazer um vídeo sobre isso, porque para Deus é um assunto importante. E quantos de nós na igreja hoje em dia, ou se estamos fechados dentro de casa, talvez não na igreja, mas quando frequentávamos a igreja e não tinha culto online, quantos de nós tínhamos conversas tolas, inúteis, que não têm sentido, que não fazem sentido, que não são úteis para nada. Tô falando, tipo assim, sobre o tipo de discussão que procura defeito em tudo. Ou aquela conversa com ar de religiosidade, mas é só conversa mesmo. Aquela conversa que não incentiva o povo de Deus a viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Gente, são esses tipos de conversa que nós precisamos evitar, conforme essa passagem bíblica aqui. Porque palavras inúteis que não tem nada a ver com a nossa maneira de viver e com a nossa edificação espiritual. Realmente, gente, são só palavras e nos levam
a termos uma mentalidade mundana e a pensar como o mundo. Uma discussão ou uma conversa sem utilidade para a nossa fé podem nos desviar do caminho de Deus e nos fazer afastar de Deus. Você já pensou sobre uma discussão que você já teve que terminou em briga? Sim, eu já tive esse tipo de discussão. E, gente, em primeiro lugar, antes de entrar nessa discussão, nós precisamos evitar e simplesmente falar: não tenho opinião sobre isso, ou desculpe, eu não sei nada sobre isso. E nós precisamos ter uma maneira de evitar esse tipo de briga e discussão. Nós precisamos perseguir uma vida de fé, amor e paz. Precisamos ser pessoas calmas, firmes e pacientes. Eu vou te dar um exemplo mais concreto agora. Quando as pessoas na sua igreja estão conversando sobre os vestes, o tipo de vestes que as pessoas deveriam usar ou não. Gente, claro, muita gente tem opiniões diferentes e é um fato de que nós não deveríamos usar roupas sedutoras. Mas se precisamos usar saia ou calças, ou se podemos ter mangas ou não, esse tipo de discussão leva a brigas. E é o tipo de discussão do qual Paulo está falando aqui. Nós precisamos nos esforçar para evitar esse tipo de discussão tola, conforme Paulo. Sabe por quê? Porque leva a dissensões, leva a raiva, porque as pessoas têm opiniões fortes, algumas pessoas, eu não, têm opiniões fortes sobre isso, e isso nos afasta das coisas de Deus, de viver em santidade e de buscar a face de Deus. Então, estou falando sobre discussões sobre a nossa aparência, sobre coisas materiais, sobre o que comemos ou a maneira que comemos. Gente, isso só leva a problemas quando temos esses tipos de conversas e precisamos evitar isso. Ouça esse versículo aqui. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. Essa palavra ali está falando sobre onde que está o nosso foco. Nós precisamos focar nas coisas que nos levam para viver em santidade, para o caminho mais perto de Deus. E não deveríamos nos distrair com os negócios que não têm importância. Em vez disso, precisamos nos concentrar em cumprir a palavra de Deus, em cumprir o nosso chamado. O que importa, gente, é agradar a Deus. É isso que precisa ser o nosso alvo nessa vida, agradar a Ele. Quando nós conversamos um com o outro, a nossa conversa deveria ser edificante espiritualmente, uma conversa encorajadora. Ou se uma pessoa está em pecado, precisamos usar as escrituras para corrigir a pessoa com amor, com gentileza, com paz e com paciência, e não com brigas e discussões e raiva. Realmente, gente, o que nos afasta de Deus é a maneira que usamos a nossa língua, é a conversa que nós permitimos na nossa vida. Nós precisamos colocar uma barreira aí, uma barreira invisível que fala assim: eu não vou ter discussões inúteis. Eu não vou ter conversas que não servem para edificação de alguém. E nós precisamos ter essa mentalidade, porque eu acredito que era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo nesse capítulo. E Paulo trata esse assunto de uma maneira muito séria. Ele está falando, não é brincadeira. Nós não podemos brincar com a vida e com a morte, porque ele falou que podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Está dizendo que se você está se envolvendo nessas discussões ou apenas ouvindo essas discussões, pode ter um prejuízo grave para a sua alma. Então é imprescindível, gente, que nós foquemos nos assuntos das nossas conversas, que sejam
edificantes e uma bênção para quem está ouvindo e não negativo ou inútil. Amém? Vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, Pai Santo, Pai Santo. Oh Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, pelas instruções muito claras na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo aviso, Senhor, dessa coisa que nos afasta de Ti, que nos afasta do Senhor Espírito Santo na nossa vida. Santo Deus, eu Te louvo, Te entronizo, Te glorifico, Te adoro, Senhor. E eu Te peço, Santo Deus, pela pessoa que está orando comigo em casa, pela minha própria vida, que nós possamos ter essa alerta, esse conhecimento, essa sabedoria para evitar esse tipo de conversa tola, para evitar esse tipo de discussão inútil na nossa vida, que a nossa boca possa servir para te glorificar, para te exaltar, para te honrar em todas as nossas conversas na nossa vida, Senhor. As conversas na igreja, as conversas na nossa família, as conversas no trabalho, com quem for, Santo Deus. Nos ajude, Senhor, a evitar discussões que podem causar grave prejuízo para nós e para outras pessoas. Nos dá, Senhor, essa bênção, que possamos, Senhor, ter conversas que edificam, que abençoam, que falam de Ti, do Teu grande amor e da Tua verdade. Nos ajude, Santo Deus, a viver na Tua paz, no Teu amor, na Tua esperança e na Tua verdade. Que Tua vontade seja feita, que venha o Teu reino aqui na terra, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.